Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina, a primeira edição desta segunda-feira, que começa aí preocupante, né? Mais uma semana que começa muito preocupante. O Vasco segue sem vencer no Campeonato Carioca, segue sem vencer na temporada, são 5 jogos e nenhuma vitória. O sinal de alerta tem que estar ligadíssimo, porque a coisa, meu amigo, tá feia. Vamos conversar sobre isso, conversar sobre salários, expectativa por reforços, enfim. Vamos dar aqui uma passada no noticiário vascaíno, beleza? Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, você deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e a situação é preocupante, né? O Vasco começa a temporada de 2021 com o pior início de temporada dos últimos 10 anos. São 5 jogos e nenhuma vitória do Gigante da Colina em 2021. A situação realmente deixa o torcedor de cabelo em pé, deixa o torcedor muito preocupado com o que pode acontecer nessa temporada, onde o Vasco tem uma Série B pela frente e precisa ficar entre os 4 primeiros para voltar para a primeira divisão. Neste momento, a gente olha o time do Vasco, a gente olha a situação e fala, não vai conseguir. Esse time que jogou ontem, empatou contra o Botafogo, que jogou esses jogos iniciais da temporada, não tem condições nenhuma de voltar para a primeira divisão. Precisa de muitos reforços esse time do Vasco, precisa de praticamente um reforço por setor do campo, né? É um time muito fragilizado, um time muito fraco e parece, dá a impressão, né, que a temporada de 2020 ainda não acabou, aquela temporada horrorosa que a gente sofreu bastante, que o torcedor estava ficando maluco da cabeça, aquele time que não conseguia fazer nada, era um deserto de ideias. Parece que a temporada de 2021 é apenas uma continuação de 2020. A postura, assim, a sensação assistindo o time jogar é a mesma do ano passado. É aquela sensação de tristeza, a gente para assistir e fica triste. Infelizmente, essa é a realidade de momento do Vasco da Gama. Ontem, empate por 1-1 contra o Botafogo. Como eu disse, a gente pode destacar a partida do Lucão, que foi boa. O Lucão fez boas defesas, fez uma partida segura. O Vasco foi bem na parte final, mas ainda assim foi muito pouco, né? O Vasco apresentou muito pouco no jogo de ontem e só deixou claro que realmente o time precisa de muitos reforços. E um agravante é que ontem o Vasco entrou em campo com 4 folhas salariais em atraso. 4 folhas em atraso, é muita coisa, né? Então é óbvio que isso também reflete no futebol. Não tem como deixar isso de lado e pensar que não vai interferir. Claro que interfere. E interfere também até na busca por reforços, né? A gente viu recentemente o Paulinho Boia não querendo jogar no Vasco. Prefere ficar na reserva lá do São Paulo, às vezes nem na reserva, nem sendo relacionado, do que vir para o Vasco. Porque ele sabe que lá no São Paulo os vencimentos dele serão pagos em dia. Aqui no Vasco, o cara liga para pedir uma informação, para saber, proposta do Vasco, como é que tá aí? Quem tá no Vasco, os jogadores se comunicam, né? O jogador fala, rapaz, não vem pra cá não que o negócio tá feio, 4 meses de salário atrasado. Então, isso acaba dificultando demais a atuação do Vasco no mercado, né? E o Vasco não consegue se reforçar, acaba sendo um ciclo vicioso tudo isso. A gente já vai completar aí praticamente 2 semanas sem o Vasco apresentar reforços. O Vasco apresentou Marquinhos, Gabriel, Hernando e Zeca e parou por aí. Tem 2 semanas que a gente vê negociação do Morato por detalhes, esses detalhes vão se arrastando e nada de apresentar. Goleiro especulado, tá procurando um goleiro, mas não aparece esse goleiro. Precisa de um camisa 10, precisa de 2 pontas, mas a situação chegou numa situação tão preocupante que não tem nome nem sendo especulado mais, está completamente estagnada a situação. A gente não sabe de ninguém ventilado mais no Vasco. O último foi o goleiro, né? O Gonzalo Falcão, o uruguai, que foi oferecido, aí aconteceu as negociações, mas também tudo muito paralisado. E como eu disse, é difícil você imaginar o Vasco contratando
com 3, 4 meses de salários atrasados. Então é uma situação realmente muito delicada. Vão ter que dar um jeito, né? A diretoria tem que dar um jeito e resolver isso aí. Não tem como, não tem condições a situação continuar dessa forma. A gente não pode achar normal o Vasco começar uma temporada com 5 jogos e não vencer nenhum, sendo desses 5 jogos 4 contra times de divisões inferiores, né? Times de expressão também inferiores. Tirando esse clássico contra o Botafogo, as outras 4 partidas foram contra times aí que não tem uma relevância no cenário do futebol. Então, se o Vasco não está conseguindo vencer nem no Carioca, a gente entende, ok, início de trabalho, mas não pode achar normal. Não pode achar normal o Vasco começar com 5 jogos e não vencer nenhum. A gente não pode normalizar derrotas, normalizar resultados negativos. É que a gente vem de tanta porrada que às vezes parece que não, é início de trabalho, daqui a pouco se encaixa. Não é assim, né? O tempo está passando, faltam só 2 meses para começar a Série B. E até o momento a gente não tem um esboço de um time. Não é a questão de não ter um time, não tem um esboço. A gente não fala, não, isso aqui vai dar liga, a coisa vai começar a dar certo, daqui a pouco quando a bola começar a entrar, quando engrenar, vai dar tudo certo e o time vai conseguir subir sem sustos. Nem isso, o Vasco não tem um esboço de um time. O Vasco hoje é a xepa de 2020, a xepa de um time rebaixado com a garotada da base que entra ali numa fogueira tremenda. Então é uma situação muito, muito, muito complicada que tem que ser resolvida o mais breve possível. Querem usar o Carioca de laboratório? Eu até apoio a ideia de usar o Carioca como laboratório. Tem que aproveitar esses jogos de menor expressão, né? Esses jogos menores, se a gente pode dizer assim, para realmente ir testando o time. Mas tem situações que não precisa mais de teste, né? A gente sabe que esse time, do jeito que tá, não vai conseguir subir. Então o Carioca tem que ser usado com laboratório, mas se reforçando o time, né? Você traz ali, vou trazer um fulano aqui para jogar na ponta, vou trazer um zagueiro novo aqui, trazer 2 volantes, né? Que precisa de 2 volantes urgentemente, mais um meio de criação. Ali você vai tentando montar o time durante o Campeonato Carioca. Acho que é esse que tem que ser o laboratório, né? Você tentar montar um time durante a competição menos importante da temporada. Não é você jogar o Carioca com um catadão, com a xepa do ano passado, mais a molecada da base, e chamar isso de laboratório. Isso aí não é laboratório, né? Isso aí está empurrando com a barriga o que tinha desde o ano passado. Então a situação é realmente muito preocupante. Salários atrasados, nada de reforços. Vamos ver se teremos novidades nessa semana, se alguma negociação avança, enfim, se acontece alguma coisa, se vai ter alguma mudança, porque do jeito que está, realmente não parece que o Vasco está aí numa situação de crescente. Parece que está ali a mesma coisa da temporada de 2020. E não dá, né? Realmente não dá. Parece que a gente está vivendo uma continuação da temporada passada. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos falar de lançamento do novo uniforme. O Vasco vai lançar um novo uniforme na quarta-feira, na partida contra o Macaé. O Vasco deve estrear o seu uniforme nesse jogo contra o Macaé em São Januário. O Vasco já postou ali algumas imagens, né, uns spoilers ali desse novo uniforme, que provavelmente será em homenagem ao Remo, produzido pela Capa. Então, na quarta-feira, o Vasco joga contra o Macaé. Tomara que consiga a primeira vitória no ano, né? Se não ganhar do Macaé também, pelo amor de Deus, vai ganhar de quem? Tem que ganhar, pelo menos do Macaé tem que ganhar, né? Pelo amor de Deus. Então, expectativa de estreia do novo uniforme. O Vasco, durante a semana, deve lançar aí mais algumas imagens, né? Dar aí mais algumas dicas de como será esse uniforme, que será em homenagem ao Remo. Tomara que fique muito bonita, a Capa vem fazendo um bom trabalho aí à frente do Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!